Sejam bem-vindos à aula 7 de Introdução à Álgebra e hoje nós vamos falar um pouco sobre matrizes, seus principais tipos e as suas principais operações. Começando com a definição de matrizes, uma matriz de ordem m por n é um conjunto de números dispostos em m linhas e n colunas, formando uma tabela. M por n, que é a ordem dessa matriz, significa a quantidade de linhas e de colunas, e o produto de m por n representa a quantidade de elementos que essa matriz possuirá. Nós teremos m linhas, n colunas compostas por números, então estamos falando de matriz numérica. Aqui alguns exemplos: a matriz A de ordem 2 por 5, porque ela possui 2 linhas e 5 colunas. A matriz B tem apenas uma linha e possui 4 colunas, então ela é de ordem 1 por 4. A matriz C tem 3 linhas e apenas uma coluna, então ela é de ordem 3 por 1. Já a matriz D tem 2 linhas e 2 colunas, então ela é de ordem 2 por 2. Uma matriz M de ordem m por n também pode ser representada dessa forma: A e J representando seus elementos e m por n representando, como nós já comentamos anteriormente, a ordem dessa matriz. M é o número total de linhas e n é o número total de colunas, sempre nessa ordem. O primeiro valor é o número de linhas e o segundo valor é o número de colunas. Já o I e o J, esses índices, vão indicar o endereço do elemento, a posição que ele ocupa na matriz. Aqui, para ilustrar, a matriz B de ordem 3 por 4 e a matriz C de ordem 2 por 3. Essas duas matrizes também podem ser representadas dessa forma: B e J indicando os elementos e os seus endereços de ordem 3 por 4. A matriz C com elementos C e J de ordem 2 por 3. Como comentei anteriormente, I e J, esses índices, representam o endereço do elemento, a posição que ele se encontra na matriz, sendo que o I vai indicar a linha onde está esse elemento e o J indica a coluna onde esse elemento está. Então, o cruzamento dessa linha com essa coluna vai indicar qual é o elemento procurado. Para ilustrar, B13 significa o elemento da matriz B que ocupa a primeira linha e, ao mesmo tempo, a terceira coluna. Quando nós fazemos o cruzamento da primeira linha com a terceira coluna, percebam que aqui está o cruzamento entre elas. Portanto, o elemento B13 é o número I, o número complexo I. Já na matriz C, o elemento C22 é aquele que está no cruzamento da segunda linha com a segunda coluna, ou seja, o elemento 2i. Portanto, C22 é o elemento 2i. Percebam então que qualquer elemento de uma matriz pode ser indicado com essa representação. A igualdade de matrizes ocorre quando duas matrizes possuem obrigatoriamente a mesma ordem. Então, a matriz A tem que ter ordem m por n e o mesmo para a matriz B. E, além disso, os elementos correspondentes precisam ser iguais. Ou seja, o elemento A e J da matriz A precisa ser igual ao elemento B e J da matriz B. O I, tanto em A quanto em B, precisa ser o mesmo. E a mesma coisa para o J. O J daqui tem que ser o mesmo valor do J daqui. Para ilustrar, percebam só, temos aqui 3 matrizes, A, B e C. Podemos afirmar que a matriz A é igual à matriz B, primeiro, porque ambas possuem a mesma ordem, e segundo, os seus elementos correspondentes são iguais. A11 é igual a B11. A12 é igual a B12. A21 é igual a B21. E A22 é igual a B22. Já a matriz A é diferente da matriz C, porque existe pelo menos um elemento nessa matriz, nesse caso o elemento -1 na matriz A,
que é diferente do seu correspondente na matriz C, que é igual a 1. Então, como o elemento A11 é diferente do elemento C11, nós temos que a matriz A é diferente da matriz C. Agora, os principais tipos de matrizes. A primeira matriz, como o próprio nome diz, é uma matriz linha, ou seja, ela tem que possuir apenas uma linha, não importando a quantidade de colunas. Aqui temos dois exemplos. A matriz coluna é aquela que possui apenas uma coluna, independente da quantidade de linhas. Aqui também temos dois exemplos. Um outro tipo é a matriz nula, que, como o próprio nome diz, é aquela matriz formada apenas por elementos iguais a zero, independente da ordem da matriz. A matriz quadrada é aquela em que o número de linhas sempre será igual ao número de colunas. Aqui uma matriz de ordem 3 por 3, uma matriz de ordem 2 por 2 e uma matriz de ordem 1. Como o número de linhas de cada uma delas é igual ao número de colunas, temos aqui três exemplos de matrizes quadradas. Observação importante a se fazer é que, quando uma matriz é quadrada, é comum não falarmos que ela é de ordem, por exemplo, aqui para a matriz A, é comum não falarmos que ela é de ordem 3 por 3, mas sim que ela é apenas de ordem 3. A matriz B é de ordem 2 e a matriz C é de ordem 1. Sempre que falarmos apenas um número para indicar a ordem, fica implícito que é um número de linhas é igual ao número de colunas. Então, ordem 3 é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. A matriz de ordem 2 é aquela que tem 2 linhas e 2 colunas. A matriz de ordem 1 é aquela que possui uma linha e uma coluna. As matrizes quadradas possuem um conjunto de elementos que são importantes de destacar. Esses elementos compõem as diagonais dessas matrizes. Percebam que elas precisam ser quadradas. Então, para esse exemplo, matriz A de ordem 3, a diagonal principal é essa, aqui com os elementos dentro dos quadradinhos. Esses elementos compõem a diagonal principal. A diagonal contrária a essa, ou seja, essa aqui com os elementos circulados, é chamada de diagonal secundária. Aqui um outro exemplo, a matriz B de ordem 4, temos a diagonal principal, começando aqui no primeiro elemento e terminando lá no último elemento. Aqui o primeiro elemento é o B11, o último elemento é o B44. Então, esses elementos compõem a diagonal principal e a contrária a ela é a diagonal secundária. A matriz diagonal será aquela matriz obrigatoriamente quadrada, em que a diagonal principal pode ter elementos diferentes de zero, porém, todos os elementos fora da diagonal principal obrigatoriamente precisam ser iguais a zero. Percebam que na matriz A, todos os elementos da principal são diferentes de zero, mas todos que estão fora são iguais a zero. Na matriz B, alguns elementos da diagonal principal são diferentes de zero, mas todos que estão fora dela são iguais a zero. Na matriz C, os elementos da diagonal principal são iguais a zero, mas os que estão fora também são iguais a zero. Então, percebam que não é necessário que a diagonal principal seja formada por elementos diferentes de zero. Na diagonal principal, podemos ter elementos iguais a zero ou diferentes de zero, não importa. Mas os que estão fora dela precisam ser iguais a zero. Já a matriz identidade é aquela matriz diagonal, mas onde obrigatoriamente os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Aqui temos uma matriz de identidade de ordem 3, então ela é representada geralmente por I3, matriz de identidade de ordem 3. Aqui uma matriz de identidade de ordem 2, os elementos da diagonal principal todos iguais a 1 e os que estão fora dela iguais a 0. E aqui uma matriz de identidade de ordem 1. Uma matriz será chamada de triangular superior quando ela for quadrada, porque precisa ter diagonal principal, e os elementos que estão acima da diagonal principal podem ser diferentes de zero. Eles não precisam ser, mas podem ser diferentes de zero. Já os elementos que ficam abaixo da diagonal principal obrigatoriamente precisam ser iguais a zero. Então, aqui temos três exemplos.
Ela é chamada de triangular inferior quando acontecer o contrário. Os elementos que estão abaixo da diagonal principal podem ser, mas não precisam ser, diferentes de zero, e os elementos que estão acima da diagonal principal obrigatoriamente precisam ser iguais a zero. Para as operações básicas com matrizes, a primeira delas, e a mais simples de perceber, é a adição de matrizes. Primeiro, as matrizes precisam ter a mesma ordem para que cada elemento de uma matriz possua um correspondente na outra matriz. E a soma delas, a adição entre as matrizes, é realizada pela adição dos elementos correspondentes. Por exemplo, essa primeira matriz mais essa segunda matriz, nós apenas primeiro observamos que elas possuem a mesma ordem, então eu posso efetuar a adição, e a adição é efetuada somando-se os elementos correspondentes. 1 mais menos 2, 3 mais 0, menos 2 mais seno de π, 0 mais 1, 1 mais 2 e 3 mais cosseno de π, como aparece aqui. E agora é só fazer as operações correspondentes e determinar aqui os resultados. Então, essa é a soma dessas duas matrizes. Sempre será feito dessa forma. Já uma outra multiplicação, que é a multiplicação por escalar, lembrando que escalar é qualquer número real ou complexo, é definida da seguinte maneira. Nós multiplicamos o escalar por cada um dos elementos da matriz que for dada. Por exemplo, menos 3 vezes essa matriz significa multiplicar o menos 3 por cada um dos elementos dessa matriz, como eu indiquei aqui. Efetuamos agora os cálculos indicados e encontramos o resultado. Então, o produto de menos 3 por essa matriz é essa nova matriz que apareceu. Algumas propriedades interessantes das matrizes, da soma de matrizes, é que dadas quaisquer três matrizes A, B e C de ordem M por N, então todas com a mesma ordem, a adição entre elas tem essas seguintes propriedades. Primeiro, associativa, então tanto faz somarmos A com B e ao resultado somarmos C, ou somarmos a matriz A com o resultado da soma de B mais C. Tanto faz fazermos A mais B ou B mais A, o resultado sempre será o mesmo, é a propriedade comutativa. Existe uma matriz que é a matriz nula de ordem M por N, que ao ser somada com qualquer matriz A, tem como resultado a própria matriz A. Como a matriz nula não altera a soma como a matriz A, ela é chamada também de elemento neutro da soma de matrizes, pois qualquer matriz somada com a matriz nula resulta nessa própria matriz. Aqui, 0 barra está indicando a matriz nula. Ao invés de escrevermos a matriz com toda aquela quantidade de zeros, nós, quando não gerar ambiguidade, indicamos apenas por 0 barra. E também existe uma outra matriz, chamada de oposta ou simétrica da matriz A, que é aquela matriz obtida quando se faz a matriz A multiplicada por menos 1. Essa matriz é chamada de oposta ou simétrica porque quando nós somamos a matriz A com ela, ou seja, A somada com a sua simétrica ou sua oposta, o resultado é a matriz nula. Para exemplificar, percebam que, dada a matriz A matriz oposta a ela, que é a matriz menos A, é esse resultado, menos 3, 6, 0, menos 1, ou seja, apenas mudamos os sinais dos seus elementos, e quando nós fazemos A mais a matriz menos A, o resultado vai ser a matriz nula, 3, menos 3, 0, menos 6, mais 6, 0, 0 mais 0, 0, e 1 mais menos 1, 0. Então, como resultado, temos a matriz nula. A outra operação possível é a diferença entre matrizes. Temos a matriz A e a matriz B, de mesma ordem. A diferença entre elas pode ser definida como a soma entre a matriz A e a oposta da matriz B. Percebam que se a matriz B tem esses elementos, a sua oposta é essa aqui. Então, quando nós fazemos a matriz A mais a oposta de B, nós temos a diferença entre essas duas matrizes que tem esse resultado aqui. A transposição de matrizes é quando nós pegamos uma matriz qualquer, nesse caso aqui uma matriz A, a sua transposta representada por AT, como se fosse uma potência, mas não como a gente está acostumado. Aqui não é a potência em si, mas sim uma representação de que a matriz A foi transposta. E o que é transpor uma matriz? É pegar cada linha
e vai ser uma coluna na matriz transposta. Então, essa linha AB vira a coluna AB. A linha CD vira a coluna CD. E a linha EF vira a coluna EF. Percebam ainda que a matriz A tem ordem 3 por 2. Já a sua transposta vai ter ordem 2 por 3. Então, a transposta tem a ordem contrária da matriz original. Um outro exemplo, a matriz R, de ordem 2 por 3, terá a sua transposta igual a essa linha virando uma coluna e a sua segunda linha virando a segunda coluna. Então, a matriz R tem ordem 2 por 3, a matriz R transposta tem ordem 3 por 2. Ok? Para finalizar, a multiplicação de matrizes, que das operações que nós vamos ver, é aquela que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, vou falar com mais detalhes. Primeiro, para multiplicar duas matrizes, peguei duas matrizes A e B, então o produto AB só será possível quando, obrigatoriamente, o número de colunas da primeira matriz, nesse caso a matriz A, for igual ao número de linhas da segunda matriz, que nesse caso eu representei pela matriz B. Obrigatoriamente. O produto entre duas matrizes irá existir apenas quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Além disso, a matriz resultante, o resultado desse produto, vai herdar o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B, ou seja, o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda matriz. Para exemplificar, temos aqui uma matriz, uma representação de uma matriz de ordem 4 por 3 e de uma matriz B de ordem 3 por 7. Esse produto AB vai existir. E por que esse produto vai existir? Percebam que a condição para que ele exista é que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. O número de colunas da primeira matriz é igual a 3. O número de linhas da segunda matriz também é igual a 3. Então, nós temos o número de colunas da primeira igual ao número de linhas da segunda. Então, portanto, esse produto é possível. Existe A vezes B. E qual será a ordem da matriz resultado? A matriz resultado, que eu chamei de C, herda o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. É por isso que a matriz C terá a ordem 4 por 7. Percebam ainda que não é porque o produto AB existe que vai existir o produto BA. E por que, nesse caso, o produto BA não vai existir? Nesse caso, a matriz B passa a ser a primeira matriz e a matriz A passa a ser a segunda matriz. Então, para que esse produto existisse, o número de colunas da matriz B teria que ser igual ao número de linhas da matriz A. Mas qual é o número de colunas da matriz B? A matriz B possui 7 colunas. E qual é o número de linhas da matriz A? A matriz A possui 4 linhas. Portanto, como o número de colunas da matriz B é diferente do número de linhas da matriz A, esse produto não irá existir. Agora um exemplo para mostrar como de fato a multiplicação pode ser feita. Temos aqui duas matrizes e queremos multiplicá-las. Primeiro, será que de fato é possível multiplicar essas duas matrizes? A condição para que a multiplicação seja possível é que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. O número de colunas da primeira é 3 e o número de linhas da segunda também é igual a 3. Então, esse produto é possível. Além disso, o resultado do produto, já que ele é possível, será uma matriz que herda o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. A primeira tem 2 linhas e a segunda tem 2 colunas. Então, a matriz resultante terá a ordem 2. Será uma matriz quadrada, 2 linhas e 2 colunas. Mas como encontrar esses 4 elementos? O encontro dos elementos vai ser dado pelo produto de cada linha por cada uma das colunas da outra matriz. Então, nós pegamos aqui a primeira linha e vamos multiplicar tanto pela primeira quanto pela segunda coluna. Quando nós fizermos a primeira linha pela primeira coluna, nós vamos obter o primeiro elemento.
Mantemos a primeira linha e depois multiplicamos pela segunda coluna e vamos obter o segundo elemento da primeira linha. Ou seja, o produto de uma linha por cada uma das colunas vai representar ou vai gerar os elementos da primeira linha. Quando eu fizer isso, eu mudo de linha e multiplico essa nova linha de novo por cada uma das colunas. Vou obter os elementos da segunda linha. Então, no primeiro caso, primeira linha vezes primeira coluna, como se faz? Nós multiplicamos os elementos correspondentes, então primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. E somamos os resultados. Então, 2 vezes 2, mais 1 vezes 0, mais 0 vezes 1. Aqui nós vamos ter a expressão que representa o primeiro elemento desse resultado, dessa matriz. Depois nós mantemos essa linha e agora multiplicamos pela próxima coluna. Primeiro com primeiro, então 2 vezes 6. Segundo com segundo, 1 vezes 2. Terceiro com terceiro, 0 vezes 3. E somamos os resultados. Feito isso, passamos para a próxima linha e mais uma vez multiplicamos por cada uma das duas colunas. Segunda linha pela primeira coluna, vamos ter 3 vezes 2, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes 1, que aparece aqui. Segunda linha vezes segunda coluna, 3 vezes 6, mais 2 vezes 2, mais 1 vezes 3, que aparece aqui. Fazendo os cálculos, obtemos que o produto entre as duas matrizes será dado pela matriz de ordem 2 com elementos 4, 14, 7 e 25. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês na próxima aula do canal.